a gente está lançando, vamos dizer assim, a primeira pesquisa através de projeção de consciência. Uhum. Você não sabe o tema, para evitar influências da consciência mais física, Sim. certo? A gente vai entrar em projeção e você lembra que na Uhum. projeção você não questiona, não reflete, não analisa, você só fala o que vem. O objetivo é que seja o mais direto possível a informação. Você respira fundo, lentamente, e você vai mergulhando em si mesma. Eu sinto como se eu estivesse flutuando. Ok. Eu vou te falar então uma palavra, certo? E você vai me dizer o que vem a partir desta palavra, Uhum. certo? A Certo. palavra se chama Voynich. 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 Qual informação que você acessa a partir desta palavra? A primeira coisa que apareceu quando você falou a palavra foi um como se fosse um buraco negro, algo assim. Certo. Então, Voynich vem um buraco negro, Uhum. praticamente. Então, agora leia a informação desse buraco negro. Tenta decifrar à tua maneira o que significa esse buraco negro em relação à palavra Voynich. Hum, não consigo, não vem nada. Não vem nada. Hum. Certo. Então, se eu te perguntar, esse buraco negro é a representação da imagem da, de uma origem dessa palavra, de uma consequência dessa palavra, ou é uma metáfora de algo Não. relacionado a essa palavra? Diga. Origem. Origem. Certo. Então você viu esse buraco negro. Existia o que existia, vamos dizer assim, antes ou depois. Estamos falando em origem, né? Um Sim. sentido de que tudo é eterno e infinito, talvez seja a origem de alguma coisa. A origem do quê? Esse buraco negro deu origem a quê? Diga. Estrelas estrelas. O que eu vejo é que ao redor dele tem muitas estrelas minúsculas que em tons muito escuros, como no universo mesmo. Certo. Então vai seguindo. Depois dessas estrelas, o que acontece? É a origem. Então vai seguindo para ver o que origina além das estrelas. Além das estrelas, é como se fosse uma poeira, poeira de galáxia. Poeira de galáxia. E depois torna-se galáxia, então? Isso. Certo. E depois da galáxia, vem o quê? Existe um. Não é um planeta, é como se fosse um núcleo que emite ondas, é como se fosse ondas, mas não é algo palpável, é algo. Como que eu explico? Ele fica ondulando, como se fosse ondas mesmo. Certo. Você falou que é um núcleo, ele está concentrado? Isso, Ok, um núcleo emanador de onda, está transmitindo ou está recebendo? isso, transmitindo. Transmitindo. Certo. Essas ondas seria o que a gente interpretaria no nossa
consciência humana, que são energia, essas ondas? Parece energia, mas parece ao mesmo tempo plasmático. Uma energia primordial? Eu não tenho certeza, porque eu não. É a pergunta, você vê se vem a resposta então. Energia primordial, sim ou não? 1, 2, 3. Sim, Certo. A gente poderia dizer que essa energia é a ponto zero, energia ponto zero? sim. Certo. Essa energia deu ou se expandiu? Ela não tem fim. Não tem fim. Então, essa energia, esse núcleo, surgiu depois das estrelas e da galáxia? Isso. Então, não foi ela que deu origem às galáxias e às estrelas. Não. Foi o buraco negro. Sim. Ok. Então, estrelas e galáxias não são formadas de energia primordial, ponto zero. Não. Ok. O que emitia o buraco negro para que saíssem as estrelas e a poeira das galáxias? Sem visualização. Essas É como estrelas, se. diga. É como se ele não se movesse. É como se ele não fica como um buraco negro como a gente conhece, que fica sugando as coisas. Ele é como se fosse um buraco negro paralisado. Não sei se é um portal, mas ele é um buraco negro que ele tem estrelas ao redor dele, então ele não suga essas estrelas. Certo, ele não suga nem ele emana, não, as estrelas não surgem dele. Isso. Porque você falou que ele deu origem, é a origem. Ele ele parece ser um portal, sabe? Um portal, correto. Então, Isso. as estrelas que apareceram são estrelas materiais físicas de um certo sentido ou são estrelas completamente energéticas e de outra etéricas? Etéricas. São etéricas, não é matéria ainda. Não. Ah, certo. São como a gente poderia dizer que são ideias, pensamentos? Sim, como pontos de luz. Uhum, ok. Então, a partir dos pontos de luz, surgiu os códigos, vou usar essa palavra, das galáxias, que formou um núcleo de energia ponto zero, da energia primordial. Sim. E essa energia primordial, o que surgiu depois dessa energia primordial? Novas estrelas. Dessa vez materiais ou etéricas? Ou os dois, né? Etéricas. Etéricas, certo. Em várias densidades de frequência. Sim. Ok, e dessas estrelas, e depois o que surgiu? Eu ainda estou no núcleo. Do núcleo, o que surgiu? Além de estrelas etéricas. Não vejo além. Surgiu só estrelas etéricas, e depois das estrelas etéricas, elas. Surgiu algo ou não? Não.
Vai até uma estrela dessa etérica. Chega perto e veja como é que ela é formada, como é que tem vida, se tem consciência. Ela é como uma pequena espiral de pequenos. Tem pequenos fragmentos que formam ela, mas esses fragmentos eles não estão unidos. Eles ficam em movimento com uma luz dentro deles. Um fragmento desse contém o todo dela? É um fractal? Sim. Sim. Certo. Então segue um fractal desse. Veja se ele existe no eterno e agora ou se ele se desenvolveu. Se manifestou de outra forma. Ele apenas é. Ele apenas é. Ok. Então, se você voltar lá para o portal buraco negro, talvez seja um portal, não um buraco negro, o que tem no outro lado do buraco negro? No outro lado do portal, desculpa. Um portal é uma porta de dois lados. Para onde está o outro lado? Ele liga outra galáxia com um planeta vermelho. Não é bem vermelho, um tom enferrujado, parece. Uhum. Então, esse planeta é o que tem de importante do outro lado desse portal. Isso. Então, veja o que tem nesse planeta: consciência, vida, o próprio planeta é vivo. Ele é apenas poeira. Esse planeta enferrujado é vermelho, é poeira. Isso. E foi ele que enviou essa poeira pelo portal? Não. Quem foi que enviou? Não vem nada. Vai até o momento em que estavam entrando essas estrelas, poeiras de galáxias, essas estrelas, no outro lado do portal e veja de onde que elas estão vindo, como é que elas estão se formando. Elas vêm de outro planeta. Ele é mais rochoso e um pouco. O tom é parecido, mas não é o mesmo. Ele é muito rochoso e ele está em movimento. Uhum. Tá vivo o planeta? Tem consciência? Sim, É formado por outros seres conscientes também esse planeta? outros seres não. É como se o planeta fosse a própria vida. E foi ele que emanou pro portal Isso. as estrelas e a poeira de galáxia. Certo. Pergunta para esse planeta então qual o objetivo dele, por que ele fez isso. Se existia algum objetivo. Multiplicação. Multiplicação e expansão? Sim, Certo. É inato dele se multiplicar? isso. Ok. Algum outro objetivo? Não. Ele envia isso para diversos lugares do que a gente poderia chamar de universo? Só através de portais. Certo. Ele está em outro universo, diferente do nosso, da onde a gente está agora falando com ele? Sim, Então, o nosso universo, a origem do nosso universo é exclusivamente dele? não.
Tem outros planetas, outras consciências colaboraram com a origem do nosso universo? Sim, é muito maior. Ele é como se ele fosse um pequeno perto de outros. Se a gente dizer uma porcentagem de 0 a 100%, ele colaborou em quanto? Na origem. 30%. Certo. E hoje a influência dele ainda continua 30% no tempo e espaço aqui da Terra? Continua o mesmo. Certo. Ele tem responsabilidade no nosso sistema solar ou no nosso planeta? Não, Certo, foi só a origem. isso, ele apenas colabora. Ok. E por que o Voynich está ligado só a ele ou aos outros colaboradores, criadores do universo? Há outros. A outros também. Uhum, Certo. isso. Pergunta por que a gente chegou nele primeiro? Por causa da frequência. A nossa frequência. E qual que é a nossa frequência em palavras humanas? Frequência densa, de densidade. Certo. Nós somos seres que estamos numa certa frequência densa que é mais próximo a ele, a esse planeta. Isso. Ok. Então ele é um dos colaboradores do plano, não sei se a palavra é etérico, porque é antes da energia ponto zero, mas do que foi emanado como códigos mais densos. Sim. Seria denso material ou denso consciencial de consciência? Denso material. Ah, denso material. Certo. Poderia dizer que essa poeira, essas estrelas são códigos de criação que foram, que a partir delas surgiu a energia primordial? Sim. E da energia primordial surgiu o nosso sistema solar ou não? Por exemplo, a nossa galáxia, nosso planeta? Sim. Uhum. Por que você não viu a humana, você não viu o surgimento disso depois do núcleo? Não conseguiu ver naquele momento? Você parou nos fractais, lembra? Sim. Por quê? Consegue ver agora, depois dos fractais? Pois os fractais é como se tivesse uma luz, como um vidro. Uhum. Hum, é, sim, é isso, não dá para entrar em detalhes, não tem a explicação. E essa luz como um vidro deu origem à matéria, à consciência, ou já era consciente ou não? Já era consciência. Uhum. Essa consciência gerou, essa luz como um vidro gerou matéria? Sim, Manifestou? Uhum. Tem a ver com a sim, gente? Com o nosso sistema solar, nosso planeta? sim. Sim, porque estava no nosso universo. Ok. Uhum, Ok. Voltando ao planeta lá, então, eu gostaria de agradecer as informações e fazer uma última pergunta. sim. Se ele também foi gerado através da colaboração de vários universos.
E Sim, também passou por um portal? sim. Uhum. Certo, ok. Então essa é a forma como surgem os universos, digamos. Isso. Ok. Ele tem algo para dizer para a gente ou podemos depois continuar nossa pesquisa? O que eu sinto é, como posso traduzir em palavras humanas, é que a conexão é uma união entre fractais, entre planetas, entre seres, entre consciências, de que todos estão colaborando para algo que a gente entende como crescimento, evolução, mas é como se fosse um amor que não é um amor terráqueo, é um amor de unicidade, de que todos estão juntos na mesma sintonia, um colaborando com o outro, um ajudando o outro, um Uhum. estando unidos, é como se fosse isso. E veja, então, quando que surgiu a separação que deu origem, talvez, à hierarquia e à dualidade que existe no nosso plano. Não vejo separação nos A planetas. sensação de separação, né? A gente não está separado, mas a gente Sim, tem a sensação. Não veio do nosso planeta amigo lá. Então podemos não, agradecer as informações, muito sim, obrigado. E veja você agora a sensação de separação que o humano tem de si mesmo, da sua essência, dessa unicidade. Quando é que ele surge? Por quê? Como? só um momento, eu preciso me Muita alinhar. informação. Equilibra tuas É, tô deixando energias. interferir. Não, equilibra tuas energias. Se desconecta um pouco, pode se desconectar. Onde você Hum, estava, certo? Vai para uma neutralidade, ok? Vai para uma hum, neutralidade. Agora equilibra bem as tuas energias. Modula as tuas frequências. Perceba bem, não é para você entrar no âmago da separação, da dualidade, uhum, certo? É para você observar, como se você quiser criar uma tela e ver na tela na tua frente, você pode sim, ver separada, né, da situação, ocorrendo a sensação dessa separação. Uma pergunta: tem a ver com a criação da matéria essa separação ou não? sim. Hum. É a primeira Antes, coisa que vem, sim. antes da matéria, então, não havia um sentimento de separação. Isso. A matéria é considerado só a terceira dimensão ou também outras dimensões, está falando? Matéria de quinta dimensão, por exemplo. Só a terceira. Só a terceira. Então, o fato de existirem seres de outras dimensões separados da essência tem a ver com a matéria ou não? Não. Tem a ver com o que, por exemplo? Níveis de frequência. Níveis de frequência. Uhum. Ou seja, da consciência. Isso. Uhum. E por que as consciências têm níveis de estar separadas da essência do todo e outras estarem mais unificadas? Que faz com que haja essa disparidade? O que vem é o ego, mas o ego seria 3D, não de outras dimensões. Perceba a informação sem julgar, sem passar pelos teus critérios Uhum. pessoais, certo? Conta até 3, você modula as tuas frequências e vai para a informação direta. 1, 2,
3. É o querer, Uhum. querer expandir, o querer algo, novas experiências. Uhum. Que a gente chama de livre-arbítrio. Isso, E o ego não é sobretudo coisas dos seres de outras dimensões? Além da 3D? sim, Uhum. O humano praticamente não é ego, são as influências das outras seres das outras dimensões. certo. E é isso que habitam o mental humano e acabam transformando esse ego? Sim, Uhum. De todos os humanos ou só alguns humanos? alguns. Alguns. Alguns humanos estão conscientes desse processo multidimensional e não querem se expandir ou não querem manter-se no ego. Exato. Tá certo. Tem humanos conscientes e atuando, escolhendo atuar no ego. Em Isso, colaboração com seres de outras dimensões. isso. Dimensão mental, emocional, humana. Perceba você. Pode ser na tela, não precisa se conectar. Observe como acontece o processo e me descreva, então. Porque isso tem a ver com a separação, né? Uhum. Então, perceba como escolha alguém ou veja em você como você teve esse sentimento de separação. Como é que surgiu isso na tua existência de memória como consciência? Eu sinto que a influência, sinto que não nasci com isso. Você está dizendo o teu ser energético, vamos dizer assim. Isso, Você recebeu influência. Foi só quando você chegou na terceira dimensão ou já em outras dimensões? em outras. Já nas outras dimensões, certo? Então não tem a ver só com a matéria, no caso, né? Esse Uhum. ego, essa separação. Isso, Teve a ver com as densidades, isso. certo? Você, quando foi que surge? Qual densidade? Tem a ver com dimensões, com frequências? Como é que é essa separação? Se é uma fractal, você tinha o todo com você, é isso? Isso. E como é que você se refractalizou de novo, se sentindo separada? Quando foi? Em que momento? No momento de encarnar, de reencarnar, Uhum. momento de sair de outra dimensão e entrar nessa. Ah, foi nessa dimensão, não foi numa outra dimensão? Tipo, se você saiu da dimensão 200 e foi para a dimensão 30 e daí encarnou num planeta de 30ª dimensão, daí sentiu separação. E depois encarnou na Terra na terceira dimensão. Não foi assim? Isso. Foi assim, não é só na Terra, foi em outro planeta. Em qual dimensão, mais ou menos? Você estava fora das dimensões e depois entrou nas dimensões? Ou você estava nas dimensões completa, unificada e teve a sensação de separação de uma Eu estava já na dimensão. e estava completa, unificada? E qual dimensão Isso. você estava e qual você foi que você teve a tua sensação de separação? Em números, comparado com a 3D, né? Sim. Sensação de separação 4D, 3D. E qual você estava antes da 4D, antes de vir para a 4D?
na sexta. Na 6D você não estava 100% com a tua essência, com o teu corpo lumínico. Não. Era mais. Então, em qual dimensão? Vai voltando, vai percebendo, vai nas tuas linhas paralelas, né? Oitava. Na oitava você estava 100% com a tua essência. Sim. Existia, Sim. existia ainda a dualidade, polaridade, hierarquia nessa dimensão? Não. Nessa não. Todos os seres eram iguais a você e você iguais a eles? Isso. Vocês tinham funções diferentes? Sim, mas não interferia em hierarquia, em separação, em. Em dualidade. Isso. Mas existia então uma hierarquia de função? Desculpa. Sim, hierarquia de função, mas não que isso te deixe um ou outro inferior ou superior. É um amor e unicidade. E você escolhe a tua função. Isso, Hum, mas não Cola- significa que eu não posso fazer outras. outra função, ou outros fazerem o que eu faço ou faria. Colaborando em prol do todo, de todos? Isso, exatamente. Certo. Então, aí resolveu descer de ir para outras dimensão, ter outra experiência. Isso. Estava consciente da sensação de separação? Poderia surgir? Não, Certo. E quando houve a separação, houve alguma outra efeito colateral além da sensação de separação? sensação de separação da fonte, desunião entre seres. Uhum. Perdeu a memória um pouco também? Sim, Perdeu a lembrança de que você era o próprio todo, essa essência? sim. Certo. Da 8D você foi para qual dimensão que você teve essa sensação? Para 7, para 6, para qual? A partir da quinta, da Daqui, sexta para quinta. da sexta para quinta. Você falou que na sexta você também tinha essa sensação. Sim, foi entre essas. Certo. Você passou pela sétima ou não? Não sinto a sétima. Sinto que passei da sexta para quinta. Uhum. Se eu perguntasse a tua consciência, digamos, mais sutil que a gente chamaria na Terra, ela pode acessar até qual dimensão você transita? Se quiser, eu faço uma contagem para você ficar mais sutil, modular as suas frequências. Não é encarnação, não é viver uma história, é poder acessar. Não consigo acessar a oitava. Eu vou contar até 5. Você vai ficar mais e mais sutil. Você vai mergulhar profundamente dentro de si mesma quando eu contar. Chegar no 5, você vai estar bem consciente da maneira mais sutil para acessar esta resposta. 1, 2, 3,
4, 5. Quinta dimensão. Atualmente você só vai até a quinta. Isso. Se eu perguntar o teu corpo lumínico, ele está em qual dimensão? Sexta. Então você não acessa ainda o teu corpo lumínico plenamente. Não. Não plenamente. Ok. Ok. É possível eu fazer uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta que não haja nenhuma comparação. Gostaria de saber eu em qual dimensão consciencial eu posso transitar. Na quinta. Certo. Ontem alguém me perguntou isso e eu respondi que a minha consciência está entre a 35ª e a 36ª dimensão. O meu ser mais sutil está entre a 35 e 36D. Perceba se isso é real. Perceba da minha fractal, onde eu acesso. A 30ª. 30ª. Então, digamos que um ser mais sutil meu está na 30ª dimensão, comparar com a dimensão da Terra. Sim. Certo. Então, o 35 que eu vi ontem não está correto. Não, é a partir da 30ª. Certo. As dimensões são hierárquicas, têm a ver com mais sutil, com mais amplitude frequencial ou menos? Ou só são dimensões diferentes uma da outra? São dimensões diferentes apenas. Mas quem está na 30ª acessa, pode acessar todas as outras abaixo, mas quem está na 25ª não acessa a 28ª, por exemplo, acima. Eu sinto que é libertador, que é liberdade, que não há limitação de acessar a outras dimensões. Não há. Então a tua consciência pode estar em qualquer uma. Isso que você falou de quinta foi só influência da Isso, matéria, do teu corpo físico, isso, das tuas crenças. exatamente, Uhum. E, exatamente, inclusive a gente está além das dimensões, das densidades, é isso? isso. As densidades, diga. Não pode falar. A pergunta é se densidades e dimensões são justamente os hologramas e se fora das densidades seria o espaço não holográfico para a consciência, não para a matéria. É uma parte holográfica. Dimensões e densidades são todos hologramas. Isso. E existem hologramas diversos. Sim. Por exemplo, no 30D, nesse holograma, é um lugar onde não há dualidade, hierarquia nem separação? Não. Eu sinto que a dualidade não é um estado de lugar. Eu sinto que a dualidade também não é frequência, não é energia. Ela não está em lugar nenhum. Certo, é só uma sensação, assim como a separação, Isso, assim como a hierarquia. isso. É Uhum. sensação É uma apenas. crença da consciência, uma sensação que forma uma realidade para a consciência experimentar. Isso. Ok. E então eu posso crer em dualidade e agir
com dualidade na 30ª dimensão? Isso. Ok, certo. Assim como pode existir o positivo e o negativo, e eu posso me sentir superior ou inferior a outros seres na 30ª dimensão também. Isso. E eu posso dizer que a 30D vem de outro universo, ou os universos também só são estados de consciência? Eu sinto que as dimensões não são um lugar. Não, são estados de consciência, seria isso? Isso. E universos também são estados de consciência, de modulações frequenciais? Isso. Ok, então o que a gente chama de multiversos são os consciências vibrando a sua própria identidade frequencial. Isso. Uhum. O ser humano, ele coloca muito materialismo em tudo, acreditando que o universo é algo palpável e que vários universos são lugares. E existe distância, quilômetros, velocidade de luz, mas é tudo um todo, é tudo um só, é livre, pode ser acessado, não existe limitação. Mas as unidades ou fractais que vivem num acordo coletivo sobre o mesmo universo, sob o mesmo universo, seria um acordo frequencial entre essas individualidades, dando existência a esse universo? Sim. E o que tem em comum o nosso universo, essas consciências que dão realidade a esse universo? O que há em comum entre os universos que Não, o dão que há origem? em comum entre as consciências que manifestam esse mesmo universo dentro de si. Esse universo que a gente compartilha. Somos todos um, mas estamos individualizados em fractais. O que essas fractais vibram em comum para se encontrarem no mesmo estado consciencial, vibracional? Nada. Vou pegar um exemplo. Seria o tempo e o espaço o aspecto em comum entre as consciências que habitam no planeta Terra? Sim, Que focam sua consciência no planeta Terra, só o tempo e o espaço, certo? isso. Quando a gente está em outra, fora do planeta Terra, qual é o ponto em comum? Por exemplo, seriam as dimensões, por exemplo, os hologramas? Eu sinto que as dimensões. As dimensões seriam o ponto em comum. As pessoas que vibram, que acreditam nos hologramas, se encontram dentro das dimensões, modulam as suas consciências dentro dessas dimensões. E Isso, lá se encontram, formando uma comunidade, uma sociedade, um universo. isso. Uma frequência. Uma frequência. Cada dimensões tem as suas características. Isso, A amplitude frequencial dá as suas características. isso, Ok, podendo ser dual ou não em qualquer das dimensões. Na 4D pode ser dual ou não, depende do ser. isso. Depende, Na isso mesmo. terceira também aqui, né? Uhum. Ok, pode-se viver então claramente no corpo físico, sem dualidade, sem hierarquia e sem o sentimento de separação. Sim, é possível, sim. Uhum. E para isso basta. Para isso, basta expandir a consciência, basta se sentir, se unificar, se encontrar dentro do seu, dentro de si, de em cada célula, o seu DNA. O ser humano acredita que é muito pequeno, que não é capaz e não sabe o que tem dentro do seu DNA, dentro de si.
e o que pode ser capaz de acessar. Acredita que porque é limitado de uma dimensão densa, não tem permissão de acessar livremente outras ou outros lugares que o ser humano identifica como lugares, mas é tudo frequência, energia. Perfeito. Agora me diga o que isso tem a ver com Voynich, para você, se ficou mais claro e preciso. O Voynich, para mim, sentir é um exemplo de acessar outra dimensão. O Voynich é como se fosse um lugar, mas não é um lugar. É um estado, é uma passagem, um mergulho. Pode também servir de espelho para gente? Espelho, não. Não, ok. Ok, então agora eu vou dizer o que é Voynich no plano físico aqui da Terra. É um manuscrito, um código, um livro. Se chama manuscrito Voynich. O Voynich é o nome da pessoa que encontrou esse manuscrito, que comprou em 1912 Sim, na Itália e que até hoje não foi decifrado o que contém esse manuscrito. sim. Você decifra você agora no plano energético, etérico, consciencial, esse manuscrito. Você acabou de fazer, né? Mas agora sabendo que é um manuscrito, são páginas e tem coisas dentro desse manuscrito. O Voynich, por ser um portal onde possamos acessar, por ser um manuscrito no plano físico, não deixa de ser um portal que pode ser acessado. Certo. Leva aonde esse portal? Ao conhecimento de novas dimensões, de novos acessos. E como é que, vendo, lendo ou observando esse manuscrito, a gente acessa a esse portal de novos conhecimentos? São escritas que podem ser traduzidas. No plano físico da matéria? Sim, mas é preciso de auxílio. Do que, de quem, da onde? Eu sinto que o ser humano não é capaz de decifrar. Mas como nós não somos humanos, estamos humanos, nós somos capazes? Sim, E qual é o caminho para decifrar, então? Não como humano, então, né? não como humano. Então, isso indica que temos que estar experimentando nas outras dimensões, não na Isso, 3D da matéria. Uhum. E isso. como é que a gente decifra, então? Tem que ser no outro plano? No outro plano. Uhum. Mas Você está aí agora, nesse outro plano. Então, pegue o manual e leia as frequências do manual. Quais as informações que ele passa. eu só vejo o portal. Manual, eu falei manual, mas manuscrito. Então você já decodificou o manuscrito Voynich, para você é um portal. Para mim é um portal. E se você entrar nesse portal, você vai obter conhecimento, mergulho, passagem, acessar outras dimensões. Isso.
Mas você já está fazendo isso, acessa já essas dimensões. Você vai acessar de outra maneira? Sim. Vai ser mais enriquecedor para você? Eu sinto que o que está ali já é algo conhecido, mas não é conhecido na dimensão 3D, é um conhecimento diferente, é um conhecimento de outra dimensão. Uhum. Você já mergulhou no manuscrito, então? Já atravessou esse portal, já obteve esse conhecimento? Não completamente. Mas hoje a gente fez uma parte já do manuscrito? Sim, Quantos por cento de 0 a 100%? uns 35%. É necessário fazer 100%? Seria interessante? Ou não? Você quer saber para o conhecimento humano se é importante? Eu quero saber se de repente outras pessoas acessam outras porcentagens e como os outros somos nós mesmos, não é necessário você ter 100% decifrado esse manuscrito, porque outras pessoas vão ter outras peças do quebra-cabeça e assim as informações se complementam e se compartilham. Esse é um Isso, exemplo. isso, Esse é o exemplo. isso. Então a gente não precisa fazer, tipo, você mergulhar agora e do 35 passar para os 50% do manual. Não, não é necessário. Ok. Tem outras Outros têm acesso também. têm acesso. Ou seja, então o manual já está decifrado pelas consciências multidimensionais que estão humanas. Já, Isso, já está 100% compreensível. sim. Ok. E você falou que existe também a possibilidade de fisicamente se traduzir o que está escrito. Fisicamente, não com o humano. Não como humano, certo. Não como Você humano. percebe se existe além de escrita outras coisas no manual? Consegue vê-lo? Não existe desenho, não vejo nenhuma forma. O manual é basicamente feito de desenhos coloridos, com, Hum, com 30 páginas escritas e 170 em desenhos, com algumas escrituras. sim. Perceba Hum, agora se você corrige. Na parte física, o manual é assim. Veja se na parte etérica você não percebeu, porque são frequências. Em desenhos eu não vejo. Certo. Acredito que os 35% que acessei são mais as escritas. As escritas. Veja se tem alguma coisa em relação ao planeta. Se esse portal leva ao conhecimento do planeta onde a gente foi hoje. Sim, Ok. Você quer ver algumas páginas do manual? gostaria. Tá vendo algumas imagens? Você tá vendo, né? Uhum. Ó, são Opa! Aquela primeira ali que tem uns pontinhos marrons, é essa aí. Ok. É semelhante àquelas pequenas. A partir das estrelas que eu me aproximei, que Sim. eu te disse que tinha fragmentos, é semelhante, Ok. que continha Então, luz. vou passar algumas imagens assim rapidamente, tá? Você Hum, olha, você sabe do que a gente está falando, se conectando a esse manual, a essas imagens. Ok.
O núcleo. Uhum. Me recordo do núcleo. Ok, veja que tem textos também, que devem haver frequências nesses textos. Aí. Ok. Uhum. São plantas no plano físico, a maioria. Sim. Correto? Agora você fecha os olhos. Você se. Agora você se conectando, compartilhando o espaço com esse manual, com as imagens que você viu. Eu conto até 3 e você me diz quais são as informações agora. 1, 2, 3. Vida. Vida em todo lugar. Em todo. Em tudo. Hum. Uhum. O plano físico são chaves, planos multidimensionais, aquelas desenhos e os escritos, Chaves, não. códigos, como é que é? Porque Códigos, sim. Códigos. e para decifrar esses códigos no plano físico tem que mergulhar num outro plano dimensional. Isso. E chegando assim ao conhecimento de que tudo é vida. Isso. Você viu ilustrações que te remeteram ao que a gente viu hoje, então você já estava acessando as ilustrações referentes ao código, ao manuscrito Voynich, Isso. como núcleo da energia primordial, Isso. Como como aquele núcleo que pulsa. Pulsa vida. Porque tudo é vida. que formou as fractais, que Isso. somos nós também. Exato. E aquelas estrelas, aquelas poeiras de galáxias que estavam antes da energia primordial. Você também viu, observou? Sim. E como é que você traduziria isso em palavras humanas? O que seria isso? O manuscrito dá algumas informações, ajuda a esclarecer. Eu sinto que a sensação que eu tenho é que como posso dizer, um exemplo de que aqui é lá e lá é aqui, que aquela poeira faz parte deste aqui agora, Ok. Nos fazendo ver deste, além da ideia de origem. isso, Então facilita as informações, mas não são informações da história da Terra ou do nosso universo, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo. é isso mesmo, Então, o nosso universo não vem de um portal, ele está atravessando aquele portal, ele não atravessou e ele já está atravessado aquele portal e já está existindo. isso, Assim como o próprio universo daquele planeta, nosso amigo, também uhum, exato, existe e não existe, ou seja, né, está pulsando enquanto vida. uhum, isso, Ok. É que a gente se baseia muito na origem, na ideia de origem, querendo compreender como deu origem o nosso universo, as nossas consciências. Mesmo que elas vieram de outro lugar, mas como elas se organizaram para chegar onde chegamos, no aqui e agora, enquanto isso, humanos, apenas é, ou seja, então a gente não chega aqui enquanto humano, a gente está humano e está em todos os eventos e momentos do universo.
Isso. Esse manuscrito é uma das peças a mais para a gente compreender isso. Isso. E quem foi que fez esse manuscrito ou passou esse manuscrito? As informações não surgiram daqui. As informações vieram de outra dimensão, de outra. Não é exatamente um lugar, mas. Qual realidade consciencial que trouxe essa informação até aqui? É uma consciência. Uma consciência de outra dimensão, mas não consigo identificar qual é a dimensão. Essa consciência que organizou as informações que estão nesse manuscrito. Isso. Ela não é consciência que ela acessou, que ela organizou, compilou, selecionou. Ela acessou. E alguém canalizou também aqui na Terra e colocou isso em papiros, no papel. Isso. Exato. Certo. E essa consciência também acessou de outro lugar, mas ela que organizou o Isso. seu conhecimento. É uma consciência livre que passa por várias dimensões e universos. Está fractalizada até na Terra atualmente ou não? Não. Está no todo ou está um ponto consciencial perceptível para você atualmente? Está no todo. Você consegue perguntar para ela, essa consciência que está no todo, o que significou isso para a gente? Por que ela deu esse conhecimento, compartilhou esse conhecimento com a gente? Para o início, é o início de outros caminhos, é o início de um entender, de um compreender. Novos conhecimentos para a Terra. Isso, Vai novos colaborar. conhecimentos. Colabora, então, isso que a gente chama de transição planetária. Sim. E a gente está fazendo bom uso desse conhecimento, dessa informação? Bom uso estamos acessando esse conhecimento da maneira que é necessário para decifrar esse manuscrito? Sim. Ok. Como tudo coexiste, então esse manuscrito fez parte, junto com várias outras conhecimentos que estão na Terra sendo acessados, descobertos. Isso é uma parte. Não é o tudo. Não, é uma parte. Existem vários outros manuscritos também. Sim. E vários outros vestígios arqueológicos. Sim. O que mais? São várias descobertas. A partir do plano material existem vários elementos que podem servir de incentivador a novos conhecimentos. Isso. A Terra ela é muito antiga. A Terra ela contém informações dentro dela, não apenas no plano superficial.
A Terra é um organismo vivo, assim como uma pedra, um cristal que contém milhares de informações. A Terra também contém suas informações, seus mistérios que ficam aguardando novos exploradores, novas consciências que acessem e que façam bom uso dessas informações, que compreendam suas existências. Uhum. E possam se expandir, compreender mais consciência. Exato. Uhum. Nós somos essa própria consciência do todo que nos presenteou para nós mesmos. Seria isso? Isso, Essa consciência que você falou, que compilou, que organizou esse manuscrito, de fato somos nós também. isso, Uma parte da humanidade que está com uma consciência já nos diversos planos, isso. que desperta para si mesma. Sim, Entenda que esse ponto de vista é diferente de vem um ser que nos presenteou com algo. Essa separação não existe. não foi algo que alguém nos deu, algo que algum ser nos trouxe, algo que foi descoberto. Perfeito. Você percebe que existem mudanças claras e visíveis no plano físico, na Terra, devido a essas várias descobertas que estão sendo realizadas atualmente para no espaço-tempo humano. Claro que tudo é possível, mas 2021, 2022, 23, 24. Sim, sim. Isso Transformações. Uhum. impacta nas modificações do planeta, não só no período de anos, mas a cada momento. Cada momento. Transformações radicais, visíveis e bem diferentes do que como a Terra atuou até hoje no espaço-tempo. Os Sim. humanos. Uhum. Ok. Você percebe alguma cisão, por exemplo, cada um indo para o seu, para uma linha de tempo individual, coletiva, se separando a humanidade em, como se diz, em várias terras? Ou isso Não, já coexiste? Não, a Terra, não. no plano material, todos caminham juntos. Sim, Então é importante divulgar essa informação dos outros planos dimensionais. isso. Ok. Então, para finalizar, você consegue resumir, então, fazer um resumo das informações que você acessou, da importância deste momento, do conhecimento e da consciência atual. Deixa o fluxo vir de informação, vai regulando ele, modulando as tuas frequências e vai falando. Bem tranquilamente, a palavra é tua. Tudo está em perfeita harmonia. Todos os universos, multiversos, planetas, poeiras, estrelas, todo o cosmos, tudo está em perfeita harmonia. A humanidade sente desequilíbrio, mas tudo caminha como precisa caminhar. O início é um mistério para a humanidade e ela busca isso. Ela busca saber para onde vai, de onde vem,
E tudo que tem é aqui e agora. As informações são úteis para a expansão das suas consciências, mas buscar um ponto final ou ponto de começo não é importante. O importante é todos unificados. A fonte somos nós somos a fonte. E o amor está em cada micro, nano, poeira, célula, núcleo, que em conjunto formam as consciências. Todos podemos acessar outras dimensões, outros, como diz, lugares, frequências. Não existe barreira, não existe algo que impeça. É tudo livre, tudo permitido, cabe a cada um, dentro do seu livre-arbítrio, acessar ou não, encontrar ou não aquilo que busca, entender, compreender e se expandir. É isso? Sim, Isso vai trazer muita transformação no plano, nos diversos planos, mas a humanidade saber que tudo tem vida, isso vai modificar que as pessoas não vão mais ter medos, por exemplo, o medo da morte, e isso vai trazer uma nova realidade material na existência delas e extramaterial também, extrafísica. É isso? sim, sim, livrando-se de medos, livrando-se de barreiras, cada vez mais longe é possível chegar, cada vez mais informações é possível acessar. Quem bloqueia somos nós mesmos, que nos bloqueamos de acessar tudo isso, porque é livre e apenas é. Uhum. É, que as pessoas podem perguntar, sim, e o trabalho, e o dinheiro, e meu relacionamento com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, e a saúde, e o que, que vai mudar com falando que tudo é um e tudo é amor? Né? Muita gente pode perguntar isso. Eu não estou vendo modificações. Sim, justamente por causa das informações. A desinformação prejudica, atrasa, atrapalha. A informação te liberta, a informação te guia, e é através dela novos conhecimentos, novas tecnologias, novas formas são possíveis. A mente tridimensional é limitada, não é possível ver além desta maneira, justamente porque se há ocupação com as tarefas da 3D. Mas, e se todos pudessem acessar as informações, conhecer tudo de uma vez, suportaria? Teria de ser aos poucos, leve, tranquilo. E aos poucos, a humanidade, todos juntos, unidos, sim,
trabalhariam para algo que permita que todos possam ser mais livres, viver uma experiência diferente. Não é indo para outro planeta, não é buscando fora, é trabalhando aqui e agora, acessando essas informações, mas é com cautela, sem pressa. Perfeito. É isso? Sim. Ok, vamos então terminar. Posso conduzir para o final da sessão? Claro. Ok, então você agora modula as suas frequências, realinhando para voltar completamente ao corpo físico,